Bom, irmãos, hoje, com certeza, se Deus permitir, que tudo indica que vai permitir, vamos finalizar o segundo ponto aqui das nossas 5 proposições. Né? Nós temos 5 proposições. Nós falamos sobre a primeira, né, que é o que é evangelismo. Aí a segunda é sobre a mensagem do evangelismo, que nós dividimos em 4 pontos. Né? E hoje o quarto ponto é justamente a mensagem sobre fé e arrependimento. E a partir, então, da semana que vem, nós vamos ver o terceiro ponto, né? Que é por que devemos evangelizar. Aí, o quarto ponto vai ser sobre os métodos de evangelização, e o quinto e último, que é as consequências, né, de evangelizar e de não evangelizar. Né? O que Deus diz, né, sobre essa questão da nossa ação e da nossa omissão. É o último ponto. Então, hoje, nós vamos nos dedicar aqui à mensagem sobre fé e arrependimento. Então, a primeira, foram 4 pontos, né? Nós dividimos esse tópico, essa proposição em 4. A primeira foi sobre mensagem sobre Deus. A segunda foi a mensagem sobre o pecado. A terceira foi a mensagem sobre Jesus Cristo, semana passada. E hoje, a quarta, que é a mensagem sobre fé e arrependimento. Alguém tem algum ponto, alguma questão sobre os pontos anteriores? Quer fazer algum comentário antes de iniciarmos aqui? Não? Ok. Então vamos ao nosso ponto de hoje. Mensagem sobre fé e arrependimento. Esse, sem dúvida nenhuma, é uma das questões mais intrigantes, né? Não, como é que é? Agora, intrigante, enroscou. Aí você corta. É um tigre, né? 2 tigres. 3 tigres. Então, essa questão é muito interessante, né? Fé e arrependimento. Porque confunde muito com os nossos próprios sentimentos, né? Nossos sentimentos sobre fé. Todo mundo vai achar, eu tenho minha fé, né? A gente já falou sobre isso. Então Jesus fala, né? Tua fé te salvou, né? Mas tem que olhar o contexto, né? De que Jesus está falando. Né? Tua fé. Então muita gente acha, a minha fé vai mover montanhas, né? A minha fé vai me salvar, a minha fé vai fazer. Calma. Não é assim. Tanto a fé quanto o arrependimento são atributos que Deus nos dá, né? A Bíblia é bem clara nisso. Né? Deus dá a fé e o arrependimento. A fé para crer em quê? Né? Para crer em objeto, para crer em ação? Não. Para crer em Jesus, né? Na pessoa Jesus. Jesus está vivo, nós já vimos isso, né? Nos contextos anteriores. Então essa é a questão que nós devemos colocar para os evangelizados. Que a fé dele tem que estar direcionada para Cristo, para Jesus. Né? Nós vimos também, no ponto anterior, a questão da cruz, né? A questão das pessoas em objeto, né? Das pessoas colocarem a fé na cruz, por exemplo. É a cruz que salva, né? É a cruz, né? Até nós comentamos aqui aqueles filmes, né? Que espanta o demônio mostrando a cruz, né? Que a cruz é Jesus, né? A cruz é a obra de Deus. É pela obra de Jesus, né, que Jesus está habilitado, qualificado a ser Deus o Redentor. Né? Nós vimos isso. Se Jesus tivesse vindo ao mundo, né, Jesus é Deus, nós sabemos disso, a Bíblia afirma isso com toda a propriedade. Se tivesse vindo ao mundo e não tivesse morrido da forma sacrificial como morreu, dando a própria vida, né, por nós estaríamos salvos? Né? Ele seria Deus Redentor? Não. Porque a obra dele é que vincula a justiça de Deus. Né? Nós somos justificados porque Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem, veio a esse mundo e morreu, né? Deu a vida dele em sacrifício por nós. Então a obra de Jesus é que o qualifica
para ser Deus Redentor. Então veja que interessante e que profundo isso. Isso o evangelizar tem que entender. Se ele não entender isso, ele vai colocar a fé, o entendimento dele em outras coisas, que não no próprio Senhor. Então, o próprio Deus onisciente, onipotente, onipresente, só pode nos salvar se ele cumprir a obra redentora. Veja como isso é profundo. Jesus, próprio Deus, vindo a esse mundo, se fazendo homem, o que dá a qualificação a ele, o que dá a habilidade a ele de ser nosso Redentor, é o fato dele ter cumprido a obra redentora. Por isso a nossa fé é nele. Por isso a nossa fé, a fé e o arrependimento, tem que estar direcionado a ele. E as duas coisas aqui fazem muito sentido. Não só a fé e não só o arrependimento. As duas coisas trabalham juntas. Porque nós vamos ver exatamente como Deus trabalhou esses dois quesitos, colocando em nós. Nós já falamos que esses dois pontos vêm de Deus a nós, mas eles agem em nós. E com qual objetivo? Então isso a gente vai procurar trabalhar um pouquinho sobre isso hoje. Então o Evangelho, em primeiro lugar, acompanhando aqui o texto que nós deixamos aí com todos. Então o Evangelho, em primeiro lugar, é um apelo à fé e ao arrependimento. É um anúncio. E ele é feito a todos que ouvem. Ele é feito a todos que ouvem. E a consequência esperada é o chamado de Deus para se arrependerem e crerem. Então essa, nós já vimos também, que tudo isso está atrelado à soberania de Deus, mas também não está errado, nós vimos também lá nas primeiras aulas, que não está errado nós desejarmos que aquele para quem que nós estamos pregando, aquela pessoa, se converta. Mas nós sabemos que não é pela nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Nós sabemos que é pela nossa ação no sentido de levar a palavra de Deus, mas a conversão daquela pessoa está atrelada exclusivamente à vontade de Deus. Então isso não significa que nós devemos ser totalmente assim, desconectados desse desejo. Não é isso. Nosso desejo de ver o nosso parente, o nosso amigo, ou aquele que a gente está evangelizando se converter, é um desejo ali. É um desejo real, é um desejo correto, é um desejo justo. Assim como o próprio Paulo, nós vimos o exemplo de Paulo, pelos irmãos, pelos conterrâneos dele, judeus. Até bem interessante a posição que ele coloca. Ele fala, se eu pudesse dar a vida dele, no sentido que ele rejeitaria Cristo, a favor dos amigos dele. É claro que isso ele está falando no sentido figurado. O próprio Jesus disse que aquele que ama mais pai, mãe, filho do que o próprio Jesus, não é digno de Jesus. Então não é esse o ponto, ele só colocou dessa forma para mostrar o quanto que ele gostaria, que ele sabia perfeitamente que isso é a ação de Deus, mas o quanto que ele desejaria que aqueles irmãos, aquelas pessoas fossem convertidas, estivessem com Jesus. Então esse desejo não é um desejo errado, de forma alguma nós desejarmos isso está no nível de pecado, claro que não. É o nosso desejo. Nós não estamos nos colocando no lugar de Deus, não é isso. Mas é apenas um desejo que nós gostaríamos que acontecesse e até oramos a Deus por isso. Mas nós temos plena consciência que a conversão está atrelada à soberania de Deus. Então, por isso mesmo, lá no começo nós falamos
sobre a questão de avaliação, né, do evangelista. Se nós avaliarmos o evangelista pelo número de pessoas convertidas, nós estaremos cometendo alguns erros. Nós devemos avaliar o evangelista, ou nós mesmos, pelo conteúdo, pela mensagem, né? Pelo trabalho que nós fazemos de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então, é esse o caminho. Daí para frente está na alçada do Senhor. Então, é a mensagem que nós levamos. Enquanto o tempo presente durar, o Senhor cumprirá a sua promessa. Todo aquele que se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, será salvo. Então, isso está na alçada do Senhor. Tá? E esses dois elementos, nós já falamos no começo, são dois elementos, né, que vão estar atrelados a nós, como Efésios 2, do 8 ao 10, explica claramente, né, essa questão da fé e do arrependimento. Aí eu coloquei aqui João 6, 29, né, que diz, Jesus disse, né, esta é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou. Né, João 6, 29. Vamos ler aqui essa passagem. João 6, 29, diz assim. No 28, né, diz, perguntaram-lhe, então, que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que Ele enviou. Perguntaram-lhe, então, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai, pois meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então, próprio Jesus Cristo. É Jesus a quem nós devemos anunciar. É a Ele, né, que nós devemos direcionar a nossa fé. Então, Deus nos dá realmente essa qualificação, né, esse quesito da fé, e essa fé direcionada a Ele. Né? A cruz, né, obviamente, que nós olhamos para a cruz e vemos a obra que Ele realiza, que é justamente pela obra, né, pela fé e pelo arrependimento. Então, pela obra de Jesus, Jesus cumprindo a obra dele, é que Ele está habilitado a nos salvar. Então, dessa forma, é que a fé é direcionada. Então, a fé, né, que nós recebemos, ela nos dá a qualificação de crer, a qualificação de, em momentos difíceis, nos apoiar, né, no Senhor, né, Jesus. Nós passamos por tribulações, essas tribulações às vezes nos abalam, e todas essas situações que estão mais no campo da emoção, no campo do sentimento, no campo mais fora da nossa ação, está atrelada à questão da fé, né, que vem de Deus, é aquela garantia. Né? E o arrependimento está ligado mais, né, que Deus também nos dá, está ligado mais ao lado prático. Né? Por que Deus nos dá, então, fé e arrependimento? Né? Por que não dá só a fé? Lembra que eu falei aqui na semana passada, que eu até conversei com um pastor, né? Tinha um pastor tentando me evangelizar e usou essa questão do pecado. Ele falou, se Jesus morreu, né, por todos os pecados, né, e pagou tudo, então o pecado não existe mais. Você pode fazer o que você quiser que não é mais pecado, tá? Está tudo perdoado, está tudo pago. Né? Jesus não rasgou a promissória na cruz?
Então, por que você peca? Claro que isso é um erro, né? Grosseiro, mas muita gente pensa assim. Então, por isso que o arrependimento está atrelado. Jesus nos dá não só a fé que ele pagou, ele cumpriu a obra, mas o arrependimento está atrelado à nossa prática, à nossa santificação. Porque é justamente com arrependimento que nós vamos crescer dia a dia. Mas quando nós somos convertidos, nós não somos justificados por Deus pela justiça de Cristo? Não é isso que a Bíblia ensina? Sim, claramente. Então, mas só que a justificação, ela tem dois pontos, né? Tem a justificação imediata, que Deus nos declara justos, mas tem o ponto que nós crescemos, né, dia a dia. Nós nunca aqui vamos nos tornar perfeitos, né? Porque nós temos esses dois pontos, né? O ponto de sermos justos, nós somos santos e ao mesmo tempo pecadores, né? Porque não fomos glorificados ainda, no sentido da plena palavra. Então esse caminhamento, esse andamento, vamos dizer assim, ou esse crescimento na santificação, ele está atrelado justamente ao arrependimento. Então, enquanto a fé nos coloca firmes, né, diante da confiança do Senhor, né, da confiança em Jesus Cristo, que Ele tem o poder e está habilitado para nos salvar e perdoar dos nossos erros, ao mesmo tempo o arrependimento, né, nos coloca no lado prático. Ele vai trazer a nós essa consciência, né, de andar, né, conforme a vontade de Deus. E nos mostra com muita clareza, né, essa questão do arrependimento, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos dependentes de Deus. E o quanto Deus foi misericordioso, né, e gracioso conosco. É justamente pela graça e misericórdia dele que nós estamos recebendo essa fé e esse arrependimento. Se não fosse pela graça do Senhor, nós jamais, né, teríamos essa visão, né, que ele nos permite ter, né, através da fé e do arrependimento. E muito menos nós estaríamos, né, caminhando para atingir essa santificação do qual ele deseja. E aqui também mostra, né, a questão do arrependimento, também mostra o quanto nós somos incapazes, né, de chegar à perfeição, né. Nós falamos nos encontros passados a questão da arrogância. A arrogância é uma barreira, né? É uma parede extremamente densa, né, para não se chegar a Deus, né? A arrogância é um ponto aqui, um atributo que quem tem não chega a Deus de forma alguma. E o arrependimento é justamente uma ferramenta, né, que Deus nos dá para quebrar a nossa arrogância, para mostrar o quanto nós não somos capazes de atingir a salvação, né, ou de atingir o padrão que Ele exige, né, para nos reconectarmos a Ele. Então, tudo isso que eu estou falando, né, aqui, obviamente, se nós colocarmos de uma vez só para o evangelizado, ele vai falar, dependendo também, né? Tem evangelizado que já tem uma ideia. Mas para muitos, isso aqui vai ser um problema. Então, qual é o ponto aqui? É nós termos essa base, né? E essa base ser colocada conforme, como eu falei da questão lá da bateria, né? Então, a bateria, nós temos a carga. Nós temos que ter todo esse conhecimento, ou esse alicerce em nós. E vamos soltando a carga, né? Vamos dando carga conforme o evangelizado vai solicitando, né? Então, esses elementos têm que estar em nós ali pronto para ser liberado. E a gente vai trabalhando esses momentos, né? Conforme a gente vai vendo o evangelizado cobrando, né, ou solicitando. E nós vamos dando essa carga.
é um trabalho, né, de dedicação. Sabe? Então, não é simplesmente bater numa porta, como nós até já fizemos, e a pessoa sai lá na janela e fala, oh, tem aqui uma mensagem para você. Ah, estou dando banho no nenê aqui agora, estou não sei o quê. Não, é rápido, sabe? Fica um negócio estranho. Como você vai falar de coisa tão séria com alguém que está preocupado com a panela no fogo, ou dando banho na criança, ou dando remédio para o pai e para a mãe que está na cama, entendeu? A gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Isso não é coisa que se joga fora, não. Não é coisa que você sai falando de qualquer jeito. Né? É coisa muito preciosa. Agora, você falando sobre esse assunto, eu me lembrei do semeador, né? Então ele vê o tempo, se está para chuva, se não está, qual o tempo certo para espalhar a semente. Ele vê o terreno, ele cultiva o terreno, ele prepara o terreno para lançar a sua semente. Sua semente. Então, é como um semeador que tem milhares ou milhões de sementes no seu celeiro, e aí vem vindo uma tempestade, um furacão. Ele fala, vou semear agora. Né? Exatamente. Então é responsabilidade, entendeu? Então ele tem que preparar o campo, ele tem que estar consciente do que ele está fazendo. Né? E não simplesmente jogando ao vento. Nós sabemos, né, como a gente já falou aqui agora há pouco, está na alçada de Deus, né, o crescimento dessa semente, o brotar dessa semente. Né, a conversão está na alçada de Deus. Mas Deus não nos chama para sermos irresponsáveis. Né? Isso pode até afastar a pessoa de outros. E, com certeza, afasta. Essa pessoa chata, insiste. É mais do que isso, né? Também. É isso. E também entra num ponto, né, da sociedade que nos coloca como, não sei a palavra certa aqui, mas como gozação, sabe? Como as pessoas... chacota. Tipo assim. Como eu falei em outro encontro, a gente falou, né, das pessoas ficam aí ironizando com questão, a cobra falante, a maçã, né, e começa a colocar coisas de historinha de criança, né, lendas, né, que esse parênteses aqui que fizemos, nós vamos abordar com mais profundidade nos 2 últimos tópicos. Né? Então nós vamos falar sobre os métodos de evangelização e o último, que é sobre a ação e omissão. Né? Então a gente vai poder aprofundar um pouco mais justamente nessa questão. Como a Cris colocou aqui, muito bem, né? Então, a gente às vezes tem que aproveitar e entender, né? O momento de falar, o momento de se calar. A própria Bíblia diz isso, né? Tem momento para falar e momento para se calar. Então, a gente vai procurar se aprofundar, porque nós vamos ver, né, nesse tópico justamente dos métodos de evangelização que não existe um método acadêmico, vamos dizer assim. Né, existe um método de Deus, que é a pregação da palavra, como nós já vimos. Mas dentro disso irão surgir, né, várias situações. E são essas situações que a gente vai procurar compartilhar aqui entre nós, ok? Então, voltando aqui, sobre a fé e o arrependimento, que é um ponto, né, extremamente interessante. Né? Então, nos próprios exemplos aqui, claro que tudo está atrelado. Né? Nós estamos procurando tratar cada assunto aqui de forma mais focada. E a questão, né, o próprio exemplo que o irmão deu, é a questão do arrependimento e da fé. Nós vamos ver também aqui que não adianta ter só fé e não adianta ter só arrependimento. Né? E não confundir arrependimento humano, como nós já falamos, né, lá na questão do pecado. Eu me arrependo muito daquilo que eu fiz. Né? Então, quem que não tem arrependimento de coisa errada que fez no passado? Né? Se eu pudesse voltar, eu não faria daquele jeito. Né? Acho que não tem ninguém que não tenha algo assim. Não é isso. Então, voltando aqui, né? Então, esses são os fundamentos dados
por Deus, né, sobre a mensagem do Evangelho. Arrependimento e fé são apresentados como questões mandatórias, né, para a salvação. Não é opção. Eu posso ter só fé. Não tem aquele ditado, aquela máxima aí popular, né? O importante é ter fé, né? O importante é... Né? Não é. Então a fé e o arrependimento são apresentados como questões mandatórias, né, para a salvação. Não é o arrependimento e a fé que salva, né? Nós já vimos isso. Mas é através dele, né? São atributos que Deus nos dá para irmos a Jesus, né? E para termos uma vida como Ele assim deseja. Mas é através da fé e do arrependimento que chegamos em Jesus, né? É Ele quem nos salva. Recebemos de graça, né, a água da vida. Né? Apocalipse 22:17. Então, sem Cristo, né, na equação, essa equação é multiplicada por zero. É zero, não tem efeito nenhum. Né? Pode ter o que você quiser no meio, né? Mas tirou Jesus da salvação, não existe salvação. E para se chegar a Jesus, tem que ter a fé e o arrependimento, que não nasce em nós, vem de Deus, mas é extremamente necessária estar em nós, né, esses atributos, fé e arrependimento, senão nós também não chegamos a Jesus. Então, não só em nós, mas em qualquer pessoa que nós formos evangelizar. Só uma coisa, isso daí é meio complexo, né? E eu não sei se a gente deve abordar, falar sobre isso, porque na própria Bíblia está, né? Então, mas aqui o ponto é o seguinte, como eu falei um pouquinho atrás, você não vai levar isso para o evangelizado, mas você tem que ter isso em mente e trabalhar no evangelizado para ele não se confundir. Isso, né? Porque senão a gente, né? Estou falando você, mas a gente pode fazer com que ele saia com uma cruz no pescoço. Opa, agora eu estou salvo que tem a cruz pendurada. Ou crer em outra coisa, sabe? Jesus morreu por mim, pagou meus pecados, agora eu não tenho mais pecado nenhum, eu posso fazer o que eu quiser. E aí começa a ter ideias equivocadas. Parece que a pessoa cria dentro da cabeça, não cria isso dentro da cabeça de um jeito. Exato. Então, esse raciocínio tem que estar firme em nós. Né? E aí nós procurarmos entender como que o evangelizado está seguindo. Será que ele está entendendo? Né? Porque já vem, por exemplo, você pega o católico, né? O catolicismo. A gente evangeliza muita gente católica. E você falar para ele que Cristo não está mais naquela cruz, né? Fazer o sinal da cruz, ele vai ter uma dificuldade. Né? Então, quando a gente tem que colocar, né? Nós estamos evangelizando, e colocar que ele tem que olhar para Cristo vivo, né? Aquela imagem de Jesus na cruz pendurado já começa a se apagar. Né? Tem que se apagar. Porque ali é Jesus morto. Aliás, não é nada, é um boneco só, né? Mas representa Jesus morto. Então, ele passa agora a crer em alguém que está vivo. Né? Nós não estamos. Certas denominações, eles têm muita fé. A fé é muito mas não tem arrependimento. Mas a questão do arrependimento, ele não consegue ser entendido porque falaram, mas eu sou uma pessoa boa, porque eu faço obras. Do que eu tenho então, que isso é muito difícil. Questão do espiritismo. Gente, eu acho que o evangelizador tem que ter muito firme isso, realmente tudo que você está falando, é muito válido para que a gente possa mostrar que sim, a fé sozinha também, essas duas coisas têm que andar juntas. Tem que andar junto. A usar uma estratégia que você põe um tijolo, aí ele chuta o tijolo. Né? Você vai lá, pega de novo, põe lá. Ele chuta de novo. Mas não menosprezar a fé. Não, né? Mas você tem que ir tentando construir até ele entender. Né? Porque não adianta a gente colocar vários tijolos se a base, né? Que nem nós falamos lá atrás. Que tudo 10, né? Está escrito lá. Idolatria que eles exercem não é idolatria. Não é a tradição que vai Então, sufocando. João 10, né? O que Jesus disse? Né? Que a voz dele é ouvida
pelas suas ovelhas. Né? E suas ovelhas estão fundamentadas na fé e no arrependimento que vem de Deus. Então, esses dois elementos, né, só para acabar aqui, esses dois elementos andam juntos. Né? Não é suficiente uma pessoa tomar a decisão de se afastar. Por exemplo, os espíritos que nós falamos aqui. Se afastar dos maus hábitos, né? Procurando, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, né? Eu faço obra. Essa é a questão do arrependimento, questão da... Né? Não é isso. Né? Então, muitos fazem isso, recorrem a uma religiosidade, né? Às vezes até exagerada. Outros procuram fazer o bem, né? A todos. Nós não julgamos isso também, né? Tomar muito cuidado com isso. A gente olha as características que estão andando, né? Que estão longe, mas o julgamento é de Deus. Fala, ó, não é por esse caminho aí, por quê? Porque a Bíblia diz que o caminho é outro. Mas quem vai te julgar é o Senhor. Então, muitos fazem isso, recorrem a uma religiosidade, né? Às vezes até exagerada. Outros procuram fazer o bem a todos, mas nada disso substitui a fé em Cristo. Né? Então, nós vimos a questão do exemplo do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não matou o cristão, não perseguiu, né, Estevão, ele gerenciou a morte. E na cabeça dele, o que ele tinha? Ele estava cumprindo a vontade de Deus, né? Que ele era uma pessoa justíssima. E a justiça dele, ela pelas obras dele. Né? Depois, quando ele cai por terra, ele vai ver o tamanho, né, do erro que ele cometeu. Então, ninguém consegue restabelecer a comunhão com Deus se não for pela confiança em Jesus Cristo, né, pelo arrependimento de fé. Então, no entanto, né, nós deve ficar bem claro para nós que também as condições, né, que o novo nascimento impõe aos discípulos de Cristo, né, o próprio Jesus chamou a atenção, né, de seus discípulos sobre a questão da total entrega. Né, por isso que entra o arrependimento. O rompimento radical com o passado, né, que está relacionado com o arrependimento. Cristo não possui discípulos que o seguem sobre falsos pretextos. Então, as circunstâncias que virão, né, podem ter um fardo pesado, mas devemos estar conscientes de que o próprio Senhor é quem nos ajuda a carregar. Né? E não podemos ocultar estes fatos do evangelizado. Mas nós não podemos jogar direto também, que ele não entende. Mas é como eu dei o exemplo da bateria. Tá? Nós temos esse conhecimento e a gente vai soltando conforme a oportunidade nos concede. Então, ninguém pode tornar-se meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Né? Lucas 14, 33. Enfim, a evangelização traz a notícia do Salvador, da salvação pela graça, né? Mas junto com ela vem o custo da nossa renúncia com o passado, e está atrelado ao arrependimento. Por isso, a fé e o arrependimento andam juntos. Né? Por isso que nós falamos no começo. A fé é a questão da confiança, né? E a questão de estar em Cristo. E o arrependimento é a questão da vida prática, né? Aquilo que vai nos levar à santificação. E como já disse, santificação tem duas fases aqui. Né? A fase imediata, que Deus nos declara justos, estamos separados eternamente para Ele. Mas a santificação que vai indo até o último dia da nossa vida aqui neste mundo, né? Até a glória. E ninguém, né, por mais que viva nesse mundo, atingirá a perfeição aqui. Né? Mas nós vamos melhorando. Por isso a fé e o arrependimento andam juntos, né? Porque a salvação e na salvação e na pregação do Evangelho, um não tem efeito sem o outro. Então as duas coisas têm que andar junto. Se as duas coisas não andarem juntas, né? Alguma coisa está manquitola, né? Está mancando aí, está faltando material. Está capengando. Então, pessoal, é isso. Aí, nós já percebemos que nos próximos tópicos, né, vai ter bastante material aí para vocês. Não,